Olá, como vai? Sou o pastor Celso Gioia, estou aqui nesse vídeo para falar com você sobre a continuação das 12 manifestações de Deus a Abraão. Estão lá no Velho Testamento, de Gênesis 12 em diante. Nós já vimos as 6 primeiras e agora vamos da 7ª à 12ª, nessa segunda parte do vídeo. Mas não se esqueça, assista até o final e prestigie o nosso canal. Se inscreva. Muita gente assiste e não é inscrito. Se inscreva, por favor. Você vai ajudar muito na divulgação. O YouTube vai dar importância para aquilo que a gente está trazendo, pelos temas que nós estamos abordando, e você vai ajudar muito a gente. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Se quiser pedir, olha, eu queria esclarecimento sobre tal tema, nós podemos fazer também. Então, prestigie o nosso canal. E vamos na sequência, a 7ª manifestação de Deus a Abraão. Está lá em Gênesis 17, versículo 1, que diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Todo-Poderoso é o El Shaddai. E porei o meu concerto, a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então veja, aqui diz: o Senhor apareceu a Abraão. Então é visível, é algo, eles estão juntos naquele lugar. E que lugar é esse? Em Hebrom ainda. Eles estão juntos. Veja, aqui Deus já apareceu algumas vezes para Abraão. Ele já conhece as feições do Senhor. Quando você recebe uma visita 2, 3 vezes, você já conhece aquela pessoa, você conhece a face dela, você conhece a voz dela. Então veja, Abraão já está se tornando conhecido, mais íntimo de Jesus, porque Jesus aparece para ele e anda segundo a minha vontade, né? Então são aquelas abordagens. Jesus fala também da circuncisão. Então Jesus passa algo que convém para sinalizar essa aliança, é a circuncisão, e é algo firme, é algo que tem que ser cumprido. Um sinal de uma aliança é algo sério, como essa aliança que a gente carrega aqui. Essa aliança é da minha aliança com a minha amada, a minha esposa. Eu nunca tiro essa aliança, porque ela simboliza uma aliança muito importante que eu tenho, que é o meu casamento. Então, símbolo de aliança é coisa importante. E aqui Deus manda um símbolo da aliança, que é a circuncisão, que é muito importante, e para isso ele aparece pessoalmente. A 8ª manifestação está lá em Gênesis 18, verso 1, que diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. Se você lê só essa passagem, você fica assim: será que Abraão sabia quem era? Mas quando você lê o capítulo anterior, você sabe que Abraão sabe que é o Senhor, porque ele já conhece o Senhor, ele já viu o Senhor diversas vezes. Aqui, mais uma manifestação onde aparece o Senhor, ele já conhece. Olha lá o Senhor, eu conheço ele. Eu conheço ele. Como nós, amados, nós conhecemos o nosso Deus. Nós não vimos ele, o Senhor não apareceu para nós, mas nós sabemos o temperamento dele, nós sabemos o amor que ele tem, nós conhecemos a sua voz. Nós já temos uma vida caminhando junto com ele. E se você é novo convertido, você vai adquirir essa intimidade também. Lógico, se você buscar, se você obedecer, se você estiver atento às palavras do Senhor. Então veja, Abraão vê 3 varões, a Bíblia aqui não diz quem são, mas adiante ela vai dizer, no capítulo 19
diz assim: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, ou seja, os dois acompanhantes de Jesus eram anjos. No verso 15 também: ao amanhecer os anjos apertaram a Ló, ou seja, era o Senhor que apareceu, acompanhado de dois anjos. É isso que diz claramente aqui a passagem, que é a oitava manifestação de Deus a Abraão, também em Hebrom. Eles comeram juntos. Existe a profecia do nascimento de Isaac e a destruição de Sodoma e Gomorra. Existe aquele diálogo entre Abraão e o Senhor, onde ele fala: e se tiver 50 justos, 40, 30, 20? E Jesus dá a entender que se houvesse bastante justos, ele salvaria a cidade, mas havendo só Ló e a sua família, ele prefere tirar a família e exercer o juízo. Tá? Aí, né, mais um estudo para se fazer aí, que nós não vamos tratar desse assunto agora. Manifestação número 9 está mais à frente, em Gênesis 21, verso 12, que diz: porém Deus disse a Abraão. Aqui já é Deus, não é o Senhor, é Deus, e fala disse, ou seja, não aparece, ele só fala. E veja, Deus já pode falar com Abraão aqui, porque Abraão já tem o Espírito Santo, já tem intimidade com Deus. Mesmo que seja o Deus Todo-Poderoso falando, ele vai entender. Eu entendo aqui que é o próprio Deus, o Pai, falando com Abraão. Por isso é dito que Elohim, né, que é a divindade completa. E essa palavra é trazida em Gerar ou em Berseba, por ocasião da despedida de Ismael. A 10ª manifestação do Senhor está lá em Gênesis 22, verso 1, que diz assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, então, verbal, Abraão, e ele disse: eis-me aqui, e disse: toma agora o teu filho. Então veja que é algo só verbal. Abraão só ouve a voz de Deus, né? Como diz aqui, Deus disse-lhe. Então é o pai novamente falando para sacrificar-lhe o filho. E faz sentido aqui porque esse que pede é o mesmo que vai sacrificar o seu próprio filho em prol de toda a humanidade. Então é ele que pede a Abraão que sacrifique o seu filho, não o próprio filho Jesus. Aqui é o Deus Pai falando, por isso a expressão Elohim. Não é interessante? Não fica mais bonito, não fica mais verdadeiro quando você sabe interpretar aquela passagem, quando você entende profundamente aquela passagem. Só um Pai amoroso e poderosamente voltado a amar o nosso mundo, as pessoas que estão aqui, que poderia pedir para Abraão que fizesse o mesmo que ele faria no futuro. Não é intenso, isso não é forte, mas como nós vimos lá na aliança entre Deus e Abraão, Abraão não precisou cumprir a sua parte. Deus cumpriu, mas Abraão, como homem fraco, como homem pecador que era, não precisou cumprir. Nossa aliança com Deus é assim. Ele sabe que nós pecamos, ele sabe que nós falhamos, mas ele perdoa. A nós cabe pedir o perdão, buscar a misericórdia, sermos humildes, entender o nosso papel para que a aliança possa dar certo. Vamos prosseguir então. A próxima manifestação, a 11ª, está lá em Gênesis 22, 11. Depois de toda essa preparação, Abraão parte com Isaac, mas no verso 11, ele vai ouvir: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então veja, anjo do Senhor não significa que Jesus é um anjo, significa que ele é um mensageiro. A palavra anjo é mensageiro de Deus. Também como filho de Deus, ele é um mensageiro de Deus. Então aqui o anjo do Senhor não significa que Jesus é um anjo. Jesus é Deus, porque anjo todos foram criados, Jesus nunca foi criado.
Ele sempre existiu, mas recebeu uma imagem semelhante à dos anjos. Então, pode haver uma confusão, mas quando ele diz não me negaste, ele não disse não negaste a Deus, ele não me negaste, o teu filho, então ele está dizendo eu sou Deus, né? É Jesus se manifestando ali. Então, nessa 11ª manifestação, Jesus diz para Abraão, não toque no menino, né? Poupe o menino, você não precisa fazer isso. E ali eles estão no Monte Moriá, que é o monte onde foi construído o templo. O Monte Moriá, onde Abraão fez o sacrifício do cordeiro ao Senhor, é o mesmo lugar onde no futuro seria construído o templo. É o Monte Moriá. E a última manifestação, a 12ª manifestação de Deus a Abraão, está lá no verso 15 desse mesmo capítulo 22. Lá na frente, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde os céus. Veja, 2ª vez, é uma outra ocasião, uma outra manifestação. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Tua semente vencerá. E Jesus é semente de Abraão, né? Como homem ele é descendente de Abraão. Então veja essa 12ª manifestação. O anjo do Senhor também bradou desde os céus, é Jesus novamente, e ele se manifesta a Abraão bradando. Então não houve uma aparição, ele apenas falou, ele se manifestou de forma oral. Veja, 12 manifestações em ocasiões diferentes, formas diferentes, narrativas diferentes, e se a gente interpretar tudo como uma coisa só, perde-se conteúdo da mensagem, como esse que eu passei, de que o próprio Deus pediu para Abraão o sacrifício de Isaac. Fica muito mais justo, muito mais interessante entender que foi um pai pedindo para outro pai. E não o filho pedindo para o pai, mas o próprio pai, aquele que iria sacrificar o seu filho, aquele que tem autoridade para pedir isso, porque ele faz aquilo que ele pede. O que é autoridade? A pessoa fazer aquilo que fala. E o nosso Deus é cheio de autoridade. Jesus, quando veio, era cheio de autoridade, porque tudo que ele falava, ele cumpria. Bem, essas então foram as 12 manifestações de Deus a Abraão, de Gênesis 12 a 22, e espero que você tenha gostado, tenha trazido novidade também para você, e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.